estarmos aqui reunidos, Pai, na Tua presença, com o propósito, ó Deus querido, de estarmos desenvolvendo, Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado em nós, para que possamos, Deus querido, avançar, Deus querido, na Tua obra, na realização da Tua ordem, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pedimos a direção, a liderança do Teu Espírito nesses momentos de conversa que teremos aqui e pedimos, Pai, a Tua graça sobre nós, para que o Teu nome sempre seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, eu não vou falar sobre nada novo. Também não vou falar nada de mim mesmo. O Anderson descobriu a América. Não. Eu vou falar sobre o que as outras pessoas falam, pessoas de autoridade, sobre o que livros falam. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso que vocês têm aí escrito, eu vou falar mais no final. Antes eu vou falar sobre o que está escrito aqui na lousa. Mas como eu disse, é um café, é um momento de comunhão, é um momento de conversar, é um momento de a gente falar das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, ou dar um exemplo do que a gente tem feito. Então, eu não quero ficar aqui falando sozinho, beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o que o Josué Gonçalves fala no livro dele, Aprenda a Pregar. Vou falar um pouco sobre o que o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre pregação. E eu vou falar um pouco sobre o que tem nessa folha, que é algo que o pessoal do Dizescope usa. Eles têm vídeos explicando exatamente o que eu vou falar aqui. Então, não é nada meu, não inventei nada. É tudo o que as pessoas fazem, o que as pessoas usam para comunicar a palavra de Deus. Então, falando de pregação, e aqui especificamente é mais voltado para um ambiente de culto, mas aqui serve para qualquer área da nossa vida. Não precisa ser lá no culto que a gente está pregando para a igreja. Pode ser num culto doméstico, pode ser estar preparado para comunicar a palavra com alguém que a gente encontrar pelo caminho, uma visita, pode ser num culto doméstico de terça com os irmãos, ou um culto doméstico entre a nossa família, marido, mulher e filhos. Tudo isso pode ser falado. 3 tipos de pregação que geralmente o pessoal fala: temática, textual e expositiva. Alguém sabe mais ou menos? Eu sei que tem gente que sabe. Quem gostaria de falar, Maria? A temática, você escolhe um tema. Por exemplo, vou falar sobre o amor de Jesus. Aí você pega um texto que fala sobre o amor de Jesus e vai na Bíblia procurando mais situações falando sobre o amor. Exato. Isso mesmo. Textual. É pouquíssimo usado, não é muito usado. E também não tem uma diferença muito grande. Mas o textual seria pegar um texto e extrair alguns tópicos daquele texto e pregar sobre aquele texto. Vamos supor, o texto lá da parábola do filho pródigo, por exemplo. Então a gente pega aquele texto e daquele texto a gente enxerga ali 3, 4 coisas que servem de lição para nós. Então a gente vai pregar sobre o texto e extrair aquelas 4 coisas. E a expositiva seria passar por todo o texto, versículo por versículo. E é algo que faz com que a palavra de Deus seja exaltada, porque às vezes a pessoa prega num tema, não que seja errado, qualquer um desses aqui é muito bom ser usado, mas às vezes as pessoas usam muito uma pregação temática, por exemplo, e ela floreia a situação de uma forma em que parece que a pessoa é um super pregador, um super comunicador da palavra, mas na expositiva é a palavra que é exaltada, ela que é glorificada. Aquela pregação sua de onde foi se encaixa onde? Qual sua opinião? Textual. Pode ser textual, pode ser temática.
Vai chegar Porque não foi expositiva porque eu não passei por todos os versículos. Só É pegou o versículo, né? A gente pode até usar como temática também, porque eu falei sobre duas coisas especificamente. Então, não coloquei um tema específico, mas só falei sobre duas coisas. E não foi uma pregação, foi um devocional mesmo que eu compartilhei com a igreja. Não foi algo aprofundado em nada. Foi só comunicar o que eu estava meditando. Então, até aproveitando o ensejo, o que é importante na hora da gente comunicar a palavra? A gente tem o que comunicar. É importante a gente fazer o uso daquilo que eu estava falando ontem, do secreto, ter tempo com Deus, meditar na palavra, permitir com que ela entre dentro de nós. A gente vai ver através dessa folha como a gente pode fazer isso para que a palavra esteja em nós, de tal forma que comunicar vai ser simples. Assim como, por exemplo, seria simples eu falar para o Daniel explicar como fazer uma macarronada. Como seria simples falar para o Cabral explicar como faz para instalar uma tomada na parte elétrica, ou o Carlos explicar como conectar o microfone lá embaixo da mesa, ou regular o som. Né? Então, a gente precisa se encher da palavra. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, por conta da correria, né, vida de comércio, trabalhando 13, 14, 15, 16 horas por dia, aí o pastor mandava mensagem: antes, não tem como você pregar amanhã? Sabe o que eu sentia? Vocês já sentiram, né? Meu Deus, pregar amanhã, o que eu vou fazer? Aí parece que a minha vida tinha que parar para eu me dedicar em saber o que eu ia pregar. Então, o bispo fala no manual de eclesiologia do Ministério Shalom. Quem tem o manual? Boa parte. Quem gostaria de ler e tal, a igreja tem alguns exemplares aqui, pode levar para ler e depois devolve. No manual de eclesiologia, o bispo fala que ele, por exemplo, né, ele não lê para pregar. Ele prega aquilo que ele lê. Então não é o caminho que geralmente a gente faz, é o inverso. Ele tem lido. Então, surgiu a oportunidade de pregar. Então, chega até o ponto da pessoa estar no culto e não saber ainda qual palavra vai pregar. Estar esperando a direção de Deus para saber, eu tenho uma palavra preparada falando sobre vida devocional, eu tenho uma palavra falando sobre a importância do jejum. Aí de repente Deus direciona aquele culto sobre jejum, a pessoa entende, é melhor falar sobre jejum. Foi só um exemplo, né? Então, é possível. Então, o que é importante? A gente cultivar a nossa vida devocional. Ter o hábito de fazer com que a palavra seja presente diariamente na nossa vida. Ter um momento tão sagrado no sentido de inadiável, que seja um momento onde a gente todo dia vai ter aquele encontro marcado com Deus. Eu tenho procurado fazer isso pela manhã, porque durante o dia eu não consigo, e à noite eu já não aguento mais. Então eu faço isso pela manhã. Eu acordo mais cedo do que eu deveria, para poder ter um tempo de leitura, ter um tempo de oração, ter um tempo de Deus. E geralmente nos domingos à tarde, já um tempo que não dá nem vontade de ir para a igreja, porque ficar lá para cá. Ontem mesmo foi um dia, eu falei, como eu queria ficar aqui, eu continuo lá meditando, orando, ter aquele tempo com Deus. Então, é necessário ter esse tempo. É difícil, eu sei, às vezes quem trabalha em casa, né, tem os horários meio que não muito definidos, então é difícil às vezes separar o tempo, mas é muito, muito, muito importante. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre 3 coisas importantes na hora de expor a palavra de Deus, na hora de pregar. Nós precisamos ler o texto, precisamos explicar esse texto e precisamos aplicar esse texto. Por quê? Parece óbvio, né? Lógico que a gente vai ler o texto, mas eu acredito que a maioria aqui, se não todos, já viu alguém pregando sem ler a Bíblia. A pessoa começa falando de uma coisa, falando de outra, e vai indo, toma todo o tempo, ora, e não lê a Bíblia. Já viu isso? Acontece. E às vezes eu estou lendo o texto e põe na Bíblia inteira. Mas não fala daquele texto que foi lido. Aí a Bíblia nem volta mais, mas ele leu. Então isso aqui é
é muito usado na pregação expositiva, por exemplo. A pessoa vai ler o texto, vai explicar o que esse texto está falando e vai aplicar. O que esse texto tem a ver com a minha vida? Se ele não fizer sentido na minha vida, eu vou estar viajando no banco lá, pensando em nada. Então, pensar nessas coisas aqui é muito legal na hora de preparar uma pregação, uma mensagem. Falando sobre essa folha aqui, o pessoal lá do Desescope, ele tem um vídeo, eu vou colocar esse vídeo disponível para os irmãos acessarem. Ele explica sobre isso daqui. Uma comunicação que transforma. É importante a gente pensar que quando a gente prega, esse é o objetivo. Transformar a vida de quem está ouvindo. A gente não prega para mostrar que a gente entende. Vou pregar sobre santidade, porque é um assunto que eu estudo muito, eu sou muito especializado sobre santidade, então eu vou pregar sobre santidade. Os irmãos vão ver que eu entendo de santidade. Não é para promover pessoa, não é para promover o conhecimento de ninguém. É para promover o Senhor e gerar transformação na vida de quem ouve. Então esse é o propósito da mensagem, da pregação. E aí ele coloca aqui 5 características, está dentro do círculo aí, ó, dessa folha. 5 características de um sermão, de uma pregação que transforma. Quais são? Isso aqui dá um norte assim, muito legal na hora de a gente preparar um culto. Não precisa ser uma pregação de domingo, nem uma pregação lá de 40 minutos, mas até mesmo na hora de a gente meditar numa palavra para trazer no culto, como a Isa está trazendo, a Vitória, o Natan. Isso aqui é muito importante também nesse momento. Então, quais são essas características? A primeira, saiba qual é o destino final. Qual que ele diz aqui, ó? Qual resultado essa mensagem visa alcançar? Se a gente pensar nisso enquanto estiver preparando, a gente vai ter uma clareza lá na hora de comunicar a palavra. A gente não vai estar falando sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. Qual é o resultado que a gente visa alcançar? Transformação do ouvinte. Pensando na pregação de ontem, qual seria o resultado que quem pregou desejaria alcançar? Que na verdade a gente pensa que é o desejo de Deus, em primeiro lugar. Que Deus desejava ontem com a mensagem que Ele trouxe para os nossos corações. Vocês dizem? E é muito devocional, né? É aquela mistura assim, muito entrelaçada da oração com a palavra. Ele está orando pelo desejo da palavra. O Salmo 119, eu não falei ontem, acho que eu coloquei hoje lá no grupo de oração, no versículo 18, ele fala. Ele fala assim, alguém lê, por favor? Salmo 119, 18. Pois. Diz aí. Desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha, a oração em prol da palavra. Desvenda os meus olhos, Senhor. Eu quero ver as maravilhas contidas na tua lei. É uma oração que a gente tem que fazer toda vez que você na Bíblia. Toda vez que você diz, Deus, desvenda meus olhos. Eu quero enxergar. Já viu aquelas situações onde a gente vê uma pessoa falando de um texto e a gente fala, não sei se eu já li várias vezes. O moço quer dizer, eu vejo na série, que ele no deserto e eu está ali, né? Porque ele viu o exército e vai na série. Aí o evangelho do lado do próprio Deus. Aí ele Outras coisas que a gente deixa de enxergar. Eu estava conversando com uma pessoa no sábado lá no encontrão. O exemplo que eu tive da viagem que eu fiz, que eu falei aqui na igreja, que
desconectado de tudo, e por estar desconectado, eu comecei a enxergar a palavra de Deus em todo lugar. Uma situação fazia lembrar de um versículo, uma árvore fazia lembrar de uma passagem bíblica. Então, é quando os nossos olhos se abrem. E 3 coisas que Deus falou muito forte comigo lá na ocasião era que a gente sempre está muito ocupado, preocupado e distraído. Se a gente estivesse menos ocupado, preocupado e distraído, a gente teria mais atenção para a palavra de Deus. Por isso é importante ter um tempo com Deus, né? O pastor, o falecido pastor da primeira igreja batista de Santo André, ele chamava de TSD, tempo a sós com Deus. Bom, pastor, o interessante desse salmo, o pastor me chamou para a dirigir do culto. E eu estava meditando e ele apareceu a palavra de Vitória, ia ser exatamente o que eles estavam fazendo. Deus colocou em explicações que eu vou perguntar, que ia aparecer até aqui. Eu combinado, né? O engraçado desse salmo que eu estava em casa é que a gente não conhece o autor, estava marcado, não se conhece o autor, né? Mas ele, aparentemente, ele já via a palavra, conhecia e pedia mais vida para conhecer mais sobre Deus. E é sendo mais isso que eu quero conhecer mais da tua palavra e seguir os seus decretos. E ele falava, ó, em determinado tempo, ó, eles estão me perseguindo, os adversários estão me dominando, mas eu nem digo para ele, eu quero conhecer e aplicar os seus decretos. Só a palavra da senhora. Ou seja, ele fazia a questão de bater para aplicar a palavra de Deus. Foi bem propício, né, para a gente estar conversando. Eu sabia, porque não era eu que pegava. Foi Deus que me falou isso. Segunda coisa, está cortado aí no final, porque falhou o Xerox lá, mas está escrito assim, ó, a segunda característica: escolha apenas um ponto. Está preparando uma palavra, para levar uma palavra introdutória, para levar no culto no lar ou até na igreja, escolha um só ponto. Em que sentido um só ponto? Apenas um destino. Você precisa comunicar sua pregação em, e a parte que está falhada aí está escrito, em uma frase. Você precisa comunicar a sua pregação em uma frase. E tudo isso antes de ir pregar, para que ela esteja muito clara dentro de nós. Quanto mais clara a palavra estiver dentro de nós, melhor vai ser a nossa comunicação dessa palavra. Então, por exemplo, se eu fosse comunicar a pregação de ontem em uma palavra, eu diria, talvez, estou pensando agora, eu não tinha pensado nisso. Ame, tenha prazer na palavra e na oração. É sobre isso que eu falei. Sobre valorizar, sobre ter prazer, sobre ter a palavra como uma autoestima, não como autoestima, como um alto valor. Ele dizia lá, eu valorizo a tua palavra mais do que o ouro e a prata. A tua palavra é mais doce do que o mel, mais doce do que o pote de Nutella, do que o recheio do bolo de coco. Prestígio. Do bolo prestígio. Mas isso tudo tem a ver, nós vamos ver aqui, ó, por que eu dei esse exemplo. Então escolha apenas um ponto. Já viram aquela situação em que uma pessoa pregou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, aí quando termina tudo você pergunta, o que foi a pregação? Não consegue explicar? Eu falo um monte de coisa, mas que especificamente fica difícil, porque não foi um ponto só. E a gente tem uma tentação muito grande de falar sobre várias coisas, porque um texto vai dando muitas direções para a gente falar, mas a nossa comunicação, visando transformar a vida dos ouvintes, vai ser mais eficaz se a gente escolher um ponto só. Então, ontem o ponto foi palavra e oração. Eu não citei ontem, eu até lembrei de citar, mas não citei, acho que eu coloquei hoje no grupo lá, uma frase que é atribuída que é dita que quem comunicou essa palavra foi A.W. Tozer, mas não foi ele o criador da frase. Perguntaram assim para o Senhor, qual é mais importante, a oração ou a palavra? Aí ele respondeu dizendo, qual é mais importante para um pastor, a asa esquerda ou a asa direita? As duas, então não tem mais importante, as duas são muito importantes. E o Salmo 119 é um excelente exemplo dessas duas ações muito bem juntas, né, conectadas, unificadas. Então escolha apenas um ponto. Terceira característica, crie um mapa da sua pregação.
a gente sempre tem um esboço, né? Eu tenho um livro lá que eu comecei a ler, mas não consegui concluir. Fala sobre. Por lembrar o título do livro, mas eu não vou lembrar o falo. E ele vai falar muito sobre a pregação expositiva, então ele fala sobre você preparar um esboço, ele usa uma outra palavra ainda sobre esboço, manuscrito. Ele fala sobre você fazer o manuscrito do sermão, que é mais ou menos aquelas pregações que a gente encontra no Spurgeon, um livro com 10 pregações de Spurgeon, é o manuscrito do sermão, todinho escrito. Então é uma outra forma de se preparar uma pregação. Mas aqui ele fala sobre um mapa. O que seria um mapa? É outra folha que eu tirei só para ele. O que é essa folha? Ele fala sobre esses 5 pontos em que a gente pode avançar para que seja um mapa, né? Um guia na hora de pregar. A primeira coisa que ele fala na introdução aí ele vai colocando nome só para identificar eu, nós, Deus, vocês e Jesus. No eu, ele coloca eu escolhi esse tema porque ele vai apresentar a razão por que vai ser pregada aquela palavra. Eu acho isso muito legal, porque às vezes pode ser que a gente vai pregar sobre um assunto polêmico ou sobre um assunto em que a igreja está passando por aquela situação ou alguma pessoa está passando por aquela situação. Então a gente fala por que a gente está pregando. Por exemplo, as pregações das quintas-feiras do mês passado foi sobre vocação e chamado ministerial. E por que a gente estava falando sobre esse assunto? Porque é a proposta do Ministério Shalom para todo o segundo semestre, em todas as igrejas. Então como a gente está colocando o tema nas quintas, escolhi colocar o tema das quintas de julho, vocação e chamado ministerial. O mês agora de agosto não vai ter tema, vai ser tema livre. Cada pessoa que for escalada vai pegar daquilo que tem meditado. E é legal falar sobre isso, o Cabral sempre faz isso, ele fala de uma situação que ele estava vivendo, e aí fez ele pensar no texto, e aí foi para o texto, e aí surgiu a pregação. A Kelly falou ontem que possivelmente vai surgir uma pregação do episódio do assalto em que ela passou, e Deus vai falando com a gente, né? Só que é importante também a gente não se concentrar na experiência, na ocasião que a gente viveu, mas se concentrar no texto. Aquela situação nos leva para um texto, e a gente se concentra no texto e prega o texto. E vai ser falado aqui ainda no mapa, no ponto 5, sobre esses exemplos para gerar conexão com os ouvintes. Então, iniciar falando, nós vamos falar hoje sobre... e ontem eu não segui o mapa. Ontem eu fiz o que eu falei com vocês. Eu comuniquei aquilo que eu estava meditando. Não estava na programação que eu ia pregar, mas nós... Olha aqui o meu mapa de ontem. Todo em branco. O que tinha? Só os versículos que eu ia ler. Os versículos que falavam sobre oração intensa, que ele estava orando a palavra. Os versículos que falavam sobre ele valorizar a palavra, sobre ter vida através da palavra. Ele falava, abre os meus olhos para enxergar a tua palavra, porque através dela eu recebo vida. Então, eu separei 4 versículos que falavam sobre isso. Sobre o prazer, ter prazer na palavra, eu separei 7 versículos que ele falava sobre ter prazer. E na hora do sofrimento, ele se apegava com a palavra. Eu separei 3 textos que falavam sobre isso. Então foi isso que eu falei, não teve nada. Mas tem vezes em que a gente tem oportunidade e a gente se prepara um pouco mais, né? O melhor. Esse aqui eu preguei dia 13/7 de 2023. Foi sobre os 5 ministérios, foi uma quinta-feira. Tá no YouTube. Vocês não vão entender mesmo que enxergasse. Tá no YouTube. Precisa de um tradutor. Então, segunda coisa, o que é? Ele coloca aí como um guia o nós. Por que isso é importante para nós? Porque é importante para quem está sentado lá na igreja ouvir sobre isso. Porque, por exemplo, ontem é importante ouvir sobre amar a palavra e desenvolver mais comunhão com a palavra, sobre crescer em oração. Por que é importante? Porque é fundamental para a vida cristã. Não tem vida cristã sem oração e sem palavra.
Então, faz sentido para quem está ouvindo? Faz. Então a gente está no caminho certo. É pregar aquilo que faz sentido para a igreja, aquilo que faz sentido para quem está ouvindo. Então é importante a gente responder com a pregação essa pergunta: por que isso é importante para nós? Nós vamos falar sobre. Dá um exemplo aí de alguma coisa que a gente poderia pregar sobre. Um de cada vez. Vamos falar sobre pregação. Nós estamos falando sobre pregação. Por que é importante a gente falar sobre pregação? Porque nós temos a oportunidade, às vezes a gente fica sem saber o caminho, como que eu preparo, o que que eu faço. E essas hipóteses aqui que a gente está meditando são caminhos em que a gente pode seguir que nos auxiliam a preparar. Eu me identifiquei muito com isso daqui, está me ajudando demais. Eu sempre olho, eu tenho isso aqui lá nos vasos de química pendurado na estante. E eu sempre olho para ele quando estou preparando, estou passando por esses pontos, porque eu preciso comunicar de maneira clara. Não posso chegar lá falando um monte de coisa que não faz sentido para os irmãos. Tem que fazer sentido o que está sendo comunicado. Quanto mais simples, melhor. Claro que precisa de substância, precisa de profundidade de palavra, mas não a ponto de não ser compreensível, né? O terceiro ponto aí, o que a Bíblia diz sobre isso? E aí tanto faz ser temática, textual, expositiva, a gente vai para a Bíblia. Vamos supor, vou pegar um exemplo aqui. Eu preparei essa pregação aqui, mas não peguei ainda. Eu ia pregar ela domingo retrasado, se fosse eu que ia pregar. Fico na dúvida, se o pastor Euler viesse ontem, aí o pastor Mauro não ia pregar. Eu falei, já que o senhor não vai pregar no último, então prega no quarto domingo. Aí se ele não viesse, o pastor pregaria ontem e eu pregaria naquele domingo. Eu ia falar sobre Neemias, que era o que a gente tinha acabado de ouvir da EBF. Então o texto base ia ser Neemias 6:3 e a gente ia falar. Aí eu coloquei, por que eu escolhi esse assunto? Em virtude do tema da EBF, eu comecei a meditar sobre Neemias. E por que isso é importante para nós? Precisamos estar atentos às reconstruções que precisam ser feitas em nossas vidas. As restaurações. A grande obra de Neemias não foi restaurada? Não foi restaurada? E quais as áreas da nossa vida que precisam ser restauradas? E aí a gente vai para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Neemias 6:3 seria o versículo base. E aí de lá eu ia falar sobre Filemão, a carta a Filemão. Que Paulo escreve a Filemão em favor de Onésimo, não é isso, né? Isso é muito ruim de gravar as coisas. Mas ele vai interceder em favor de Onésimo. E Onésimo foi restaurado pela palavra de Deus. Antes, quando ele fugiu, ele tinha um comportamento, mas ele teve um encontro com o Senhor através da pregação de Paulo. Então Paulo intercede por ele, dizendo, agora ele é outra pessoa, recebe a ele como você receberia a mim. Eu sei que eu não preciso falar isso, ainda que você me deve a própria vida, Paulo fala. Né? E aí, no quarto ponto, agora passando aí, vocês, como nós devemos aplicar essa palavra? Isso precisa muito ser colocado nas nossas pregações, porque se a gente falar e não tiver como a gente colocar isso em prática, fica meio vago. Tem que ser levado para esse lugar. Por exemplo, ontem a gente falando sobre a palavra, mas se amanhã, segunda-feira, quando eu voltar para a minha rotina, talvez indo de carro, talvez indo no carro trabalhar, talvez indo para a escola, para quem só estuda, como eu vou aplicar isso na minha rotina, no meu dia a dia? Aí aqui, nessa pregação que eu preguei, eu coloquei, primeiro ponto, tomar conhecimento do que ou de quem precisa ser restaurado. Então, como aplicar? Eu preciso identificar a minha vida, o que precisa ser restaurado na minha vida. Será que é esse lugar de oração, esse lugar de deleite da palavra, de ter prazer na palavra, esse lugar a gente entra no quarto, se joga no chão e chora na presença de Deus? Puxa vida, quando me converti eu chorava de alegria, de prazer na presença de Deus, nunca mais chorei. Eu falo de restauração nessa pregação. Então, eu estou tendo o norte de como aplicar essa palavra, de como fazer ela virar uma verdade na minha vida. Segunda coisa que eu coloquei aqui, busque a Deus, dependa dele. E aí tem um texto, uma parte do texto, eu acho que é no capítulo 6 mesmo, não, é no capítulo 1 de Neemias,
E quando ele sabe da notícia, ele ora, jejua, chora e lamenta. Então, busque a Deus, dependa só dele. Ore, jejue, chore e lamente. Olha o que o texto está nos ensinando. Estamos falando do texto. Né? Terceiro ponto que eu coloquei: persevere, permaneça confiando, que é o texto básico de Jeremias 6, 3. Quando ele está escrito, verso de 3, Jeremias 6, versículo 3. Situando a Deus em favor de seu povo. O tópico era: persevere, permaneça confiando, não desista, não pare, trabalhe. E aí a gente vai pensando nas áreas que precisam restauradas na nossa vida. Então, é uma palavra que pode ser contada a qualquer momento. Claro. Nós estamos numa conversa aqui. Não, pô, não faz isso. Você me chamou Zé, o Ligão. Estamos usando uma palavra domingo. Tem uma palavra específica, para levar. E qualquer um de Deus colocar no coração. É importante a gente pensar no que a gente falou antes, que essa palavra deve partir do nosso momento devocional com Deus. Então é importante a gente sempre ter uma palavra no coração, que nem a irmã pega surpresa hoje para levar a palavra fácil. Agora um pouquinho. A Maria falou: vai lá, Rita, desce e fala em cima da hora. Então é importante a gente sempre ter uma palavra no coração que a gente esteja meditando. E é muito bom quando a gente está meditando uma palavra sem saber que vai pregar. E quando a gente sabe, tem aquela pressão, tem aquele aperto no coração, meu Deus, tem o relógio, o tempo, né? Tá chegando o dia, tá chegando a hora, isso vai mexer com a gente. Eu fui convidado para ir lá no encontrão, né? Participar do painel. Eu fui 6 vezes no banheiro no sábado antes de ir. 6 vezes. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Mas não, eu estou falando isso para mostrar que todo mundo fica nervoso. Não é porque eu vou lá com mais frequência que para mim é fácil, não é não? Nossa, mesmo. Ele falou assim: você não quer. Aí já conhecia a sua coisa. Aí eu, não, você vai ensinar. Aí ele começou: não, é usar sempre, você pode. Eu só nem falar. Nossa. Mas é natural isso daí, esse temor, esse cuidado, esse zelo, né, para comunicar a palavra, mas isso não pode confundir a gente. A gente tem que vencer. Isso que está meio tremendo, meio com vergonha. Eu lembro até hoje, eu fui na palavra introdutória que eu levei no domingo, eu falei sobre paz, mas eu não tinha paz na minha hora, cara. Sem paz, não tinha paz. Mas, né, foi avançando. Hoje eu tenho facilidade? Não tenho, não é fácil. Tem dia que é difícil subir ali para pregar. Eu faço isso há uns 20 anos aqui. Porque assim, normalmente não sei se eu oportunidade. Então, né, pastor, a gente está lá em cima, fica todo mundo focado comigo. Olha, você está lá em cima. E é tipo assim. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu estava aqui de tarde, aí conversando com a Maria José, a gente falando sobre algumas pessoas, aí a gente falou: irmã, ele não estava ontem, né? Eu não vi, pastor, acho que não estava. Eu falei: a irmã Elise também não, né? Também não. Eu falei: aí que para a irmã Elise. Eu estava assim, estava do seu lado. Você passou do meu lado, eu falei: isso. Aí eu liguei para a irmã. Qual foi a última que eu falei?
Berenita, mãe de Chiquinho. Aí eu liguei pra ela e falei, tá, mas sim, você não pode não tá bom. Eu falei pra Maria José, nós estamos bom mesmo de memória. Mas é isso que o Cabral acabou de falar, a gente está ali tenso com o que está acontecendo, né? Teve, não sei se foi domingo retrasado, que o microfone não estava funcionando, teve um domingo desse que a Isabela não estava, acho que, conseguindo colocar lá a letra na atrás assim. Você não vai me ajudar, eu saí, fui lá e nesse momento em que a gente está resolvendo essas coisas, a gente às vezes não está olhando quem está do lado, não percebe, acaba falhando. Mas essa questão do nervosismo, da preocupação com os erros, faz a gente às vezes passar por alguém e não perceber e tal. Então, perdoe se eu não falar com alguém se eu não perceber. É tudo isso que acontece. Então é importante o quarto ponto aí do mapa é como a gente deve aplicar essa palavra. E o quinto é como Jesus nos ajuda a viver essa palavra. Por que quem desenvolveu esse mapa coloca isso? Porque é importante sempre a pregação apontar para Jesus. Mostrar que é Ele que vai nos ajudar a cumprir. Por quê? Porque pode gerar dois sentimentos na vida de quem ouve. Um, se a pessoa conseguir praticar, e o outro, se não conseguir. Se conseguir praticar, pode gerar orgulho. A pessoa se sentir superior aos outros porque ela está andando em vitória naquela determinada área. E o outro pode gerar um sentimento de inferioridade. A pessoa pode dizer, eu sou muito ruim, eu não consigo. Então não é eu conseguir ou eu não conseguir. É Jesus que vai nos ajudar. Ele morreu na cruz para que a gente tivesse reconciliação com Deus. E através da graça dele sobre nós, que a gente consegue andar em vitória na presença de Deus. É importante sempre apontar para Jesus. Então veja como que a gente pode preparar uma mensagem e ter um destino final para alcançar. A gente escolheu um ponto para falar, não falar sobre várias coisas. A gente tem um mapa para acompanhar. A gente internaliza, eu não tinha falado, eu tinha parado no mapa, né? Vim para cá no terceiro ponto. Agora é o quarto. O quarto ponto é a quarta característica de um sermão que transforma. É preciso internalizar a mensagem. É aquilo que a gente estava falando, é preciso ter a palavra dentro de nós. Então, se a gente tem uma rotina de devocional, o que é um devocional? A gente tem aquele tempo com Deus, onde a gente lê, a gente ora, a gente canta, a gente tem o nosso tempo com Deus lá de adoração. E daquele lugar, Deus fala com a gente mais forte sobre alguma coisa. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e parece que tem algum versículo que se destaca dos outros, ele chama a nossa atenção. E é importante a gente prestar mais atenção nele quando ele chamar a nossa atenção. A gente parar ali, meditar sobre aquilo. E o que é o meditar? É ficar pensando sobre aquilo. Às vezes eu estou meditando num texto, eu escrevo ele numa folha e penduro no painel do carro quando estou dirigindo, para no farol, eu olho. Já aconteceu, vocês podem até dar risada, mas eu já fiz isso, não tenho vergonha de falar. Eu pendurei no, como chama isso aqui? No espelho da tomada do banheiro. Enquanto eu estava tomando banho, eu estava lendo o que estava escrito lá. Para ficar meditando. Já viu aquelas músicas que os vizinhos ficam ouvindo que a gente não gosta, mas parece que é martelando na cabeça? É isso, é fazer com que a palavra fique martelando na cabeça. Então a gente se cercar da palavra. Era o que Deus queria que o povo de Israel vivesse quando ele disse: escreva nos umbrais da porta. Faça com que a palavra faça parte da sua. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Faça com que a palavra seja algo presente dentro da sua casa, da sua rotina, do seu dia a dia, da sua família. Então, a gente deve internalizar a mensagem dessa forma. É preciso internalizar, meditar, e outro ponto que eu escrevi aí, que ele fala, seria preparar a pregação pregando. Então, muitas vezes, muitas mensagens que eu preguei, eu prego antes na frente para a Vitória, então perto de mim. Senta aí. Aí às vezes eles até sabem, eles falam, você vai pregar isso daí, né? Porque o fato de eu ficar comunicando isso antes de pregar faz com que isso seja internalizado, ajuda a internalizar a mensagem. Eu prego para aquilo, eu encontro um cliente no mercado e eu quero falar naquela palavra que eu estou preparando para ele. E assim
a mensagem vai sendo internalizada. Quinta característica de um sermão que transforma, e aí já é na hora em que estiver pregando: envolva os ouvintes, crie uma conexão, use ilustrações, e aí entra os exemplos, as experiências, as coisas que acontecem. Aí entra a gente falar sobre aquilo que vai reforçar o conceito que está sendo comunicado. Por exemplo, a gente está falando sobre oração, poderíamos ter falado sobre alguma experiência que ia fazer com que o conceito fosse gravado. A Vitória às vezes fala para mim: você está aí, Vitória? Está escondida? Às vezes a Vitória fala para mim: a parte que eu mais gravei foi a hora que você contou uma ilustração ou um testemunho. Então às vezes você fica lá falando 40 minutos, gasta 5 de ilustração e a pessoa grava só ou só, por exemplo, foi dado. Então isso é muito importante. Por exemplo, eu acredito que quem estava na quinta-feira que o pastor André contou o testemunho, gravou muita coisa que ele falou. Né? A gente faz uma conexão maior porque ele viveu dessa forma, isso pode acontecer na minha vida também. Alguma parte específica do testemunho dele faz mais sentido para a gente, para o que a gente está vivendo, ou o que a gente vai viver, com a nossa história. Então, a gente não deve pregar só a ilustração, mas é importante que ela faça parte da questão, usar um exemplo do dia a dia, né? Que não tinha dinheiro. Eu me identifiquei muito com isso, já vivi esses muitas vezes. E Deus provou. Muito interessante. E a outra coisa que ele coloca aí é: crie um diálogo com quem está ouvindo. Faça uma comunicação de como se estivesse havendo uma conversa entre quem está falando e quem está ouvindo. Quem faz muito isso é o Bima. Ele está pregando e ele fala: quer dizer o que é isso, Bima? Como se quem está ouvindo estivesse perguntando para ele. Aí ele mesmo responde. Depois vocês prestam atenção quando estiver pregando: quer dizer o que, Bima? Então ele vai responder aquilo que ele mesmo está perguntando, como se as pessoas estivessem perguntando. Então é isso que ele quer dizer com criar um diálogo. Então, seguindo esses passos aqui, vai dar uma direção muito bacana sobre como preparar uma pregação. Agora vamos fazer isso na prática? Agora? Vamos? Eu acho que foi legal. Quem tem um texto para sugerir, algo que talvez esteja meditando, está no coração, algum texto que lembre, que seja fácil para modificar a minha vida. Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa aí, pode compartilhar. Nós vamos usar então aqui o texto que o Zé nos sugeriu. Mateus 14, 22. Quem quiser abrir aí ou conectar, pode conectar. Como que é, Felipe? Isso, ó, o quinto é: envolva os ouvintes. Para não ficar uma coisa assim sem conexão, criar uma conexão com os ouvintes. Então, ter essa intenção de criar uma conexão, fazer com que os ouvintes prestem atenção no que está sendo dito. E para criar essa conexão, uma coisa muito boa são as ilustrações. Então, por exemplo, quem é muito bom de conversação é o pastor José Gonçalves. As mensagens que ele prega, ele sempre tem boas ilustrações, assim, faz com que o que está sendo dito fique mais claro, sabe? Um bailarino, um acervo. A gente não
Tem uma regra agora, o celular, a câmera, a gente abre o microfone lá, Eu ia falar sobre isso. podia ser para mostrar um pouquinho Qual que seria o certo? em cima da mesa. Né? Qual que seria o certo? Aquele que você melhor. Tem gente que prefere sempre pegar na temática. A pessoa vai ter um tema e vai ser mais fácil. Eu tive muitas dificuldades de você preparar uma palavra, principalmente quando dizia assim, Anderson, prega, hoje é terça. A gente lá Você prega quinta-feira. Pegar o quê? no sábado. A Bíblia fala sobre tudo, a Bíblia é muito plano para a gente agora. E aí eu vou orar. Deus não vai descer no céu falando isso, prega sobre. Vai ser filmado. Já aconteceu. Posso dizer que eu está numa correria do trabalho, precisar pregar. Na noite anterior eu não tenho nada preparado, eu estava orando meio de joelho, naquele processo meio de me acordar. E eu dormi. E eu sonhei com 3 pontos da mensagem exatos e foi aquilo que eu falei. Foi graça na mão de Deus, porque já pensou você chegar sem saber o que você vai pregar? Então, por isso que eu reforço a importância de ter uma vida com um choro de devoção, ter uma vida continuamente devocional, seja a sós, que é muito importante, também em família. Nós estamos criando o hábito na casa de ler a Bíblia em família. Então nós temos aqueles planos de leitura, né, que eu sugiro para os irmãos do ano, e durante o dia, em algum momento, a gente para ler a Bíblia juntos. E pela misericórdia de Deus, nós estamos fazendo a 7ª leitura completa. Então a gente se reúne, lê, e ali é só leitura. Não é um tempo de meditação nem de estudo. Porque tem diferença em tudo isso. Vocês conseguem? Alguém tem dúvidas sobre isso? A diferença de ler, meditar e estudar? Todo mundo tem. E estudar, você vai a Bíblia, você vai conseguir. Ó, eu trouxe uma coisa aqui para mostrar. Por exemplo, ó, aqui tem tudo isso o aplicativo cinco versões diferentes da Bíblia. Uma Bíblia de estudo vai ter uma nota de rodapé explicando o versículo. Os mais importantes, não tem todos os versículos. Então são 5 diferentes. Vamos fazer um exemplo prático. Mateus 14, 22, olha aí. Abre nessa. Mateus 14, 22. Abre essa aqui, Daniel. Às vezes, a minha a questão da convivência, né? Eu tenho aqui que dizer. E às vezes, quando eu vou ler alguma coisa, vocês me deixam meio assim, eu olho nas outras versões, para ver, porque a são bem difíceis. Vai ser excelente, muito boa. Aí eu vou na Leida, Pastor, atualizada, aí eu olho mais Armando, usa 3, aplicativo? 4 para entender. Sim, eu tenho. Tem o verso? Não, meu celular está em casa. Ó, não sei se todo Meu celular é mundo uma nova versão internacional. tem um aplicativo que chama YouVerso. não assim. E ele tem a opção de você comparar o versículo. Você seleciona ele. Eu vou colocar o Mateus 14, 22, né? Mateus 14, 22. Ô pessoal das mídias, será que um dia a gente consegue fazer com que a tela do celular saia do telão lá? Consegue. É só esperar. O que eu estiver mexendo aqui sai lá? Sai. Beleza? Então a gente vai lá embaixo. É só espelhar até o celular no notebook. Mateus 14, 22. Eu cliquei em cima, aí aparecem as opções. Eu clico em comparar, aparecem todas as versões que eu tenho baixado no celular. E aí numa tela só, eu faço tudo que precisa ter 5 minutos. A minha menina, ela tem um aplicativo que várias pessoas usam que ela não. Por exemplo,
aqui, ó, acho que é aquela ali tanto que ali, como ela é uma tradução por equivalência, os versículos eles são juntos, porque ele pega uma porção de uma frase, de um entendimento e traduz conforme a gente entende, e não palavra por palavra. Né? Vamos ler qual que é que a gente falou? Mateus 14, 22. Lê aí, mano. Logo a seguir, Jesus fez com seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Isso, só 22, né? Lê, agora. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu ao montanha e pôde ficar sozinho e orar. Aí ficou até perto e estava intimidado. Isso, é que ele mistura, não tem separadinho, exatamente. Essa Bíblia é a mensagem. O Eugene Peterson, que fez essa tradução, ele partiu para esse propósito através de um amigo que dizia que não entendia a Bíblia. Eu leio, mas não entendo, cara, é muito difícil, não dá, não gosto. E aí ele fez uma tradução por equivalência. Por exemplo, um versículo aqui, o que quer dizer esse versículo nas nossas palavras hoje? E aí ele escreveu nas nossas palavras. É o equivalente, e não o literal, né? Traduzido palavra por palavra do original. Está escrito como é? A minha letra é bem 14, 22, né? E logo Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tem uma palavra que já fica um pouco mais difícil, compeliu, né? Tá como aí, Daniel? Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. Isso, essa aí é o meio do século XXI. Então já é mais dentro da nossa, do português que a gente usa hoje em dia. Né? Tem mais alguém que é? Não. Então, essa daqui, por exemplo, ela já tem a nota de rodapé. Aí tem também, isso aqui seria para um estudo já, né? Tem um momento em que a gente vai se aprofundar, os comentários. Toda versão é verdadeira? Toda versão fidedigna? Todas é confiável? Não. Aí já não. Essa pergunta, a resposta já é não. Não, né? Por quê? Porque tem alguns versículos, por isso que é importante comparar. Tem alguns versículos específicos que, numa determinada tradução, tira uma coisa muito importante do texto. Por exemplo, eu estava vendo uma explicação sobre aquele versículo que fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos abrir esse texto aí. É Deuteronômio. Vou pegar aqui no celular, que é mais rápido para achar. Até que hora a gente pode ficar aqui? Até as 9, tá bom? Foi muito. Já é 8h30. Mateus 4,4 vai citar o que foi dito em Deuteronômio. O irmão Alexandre tinha que estar aqui, viu? Verdade. Nossa, ele entende muito desse negócio de versões. Entende, eu pergunto muita coisa para ele. Eu estava estudando alguma coisa da faculdade e falava sobre uns manuscritos. Aí falou um termo lá, eu não sabia nem o que era isso. Eu falei: Alexandre, você já ouviu falar sobre os manuscritos da batalha? Já, isso aí, ele me explicou tudo. Eu falei: não. Aí ele falou: pesquisa. Aí ele foi e me mandou uns 4 vídeos falando sobre isso. Assista esses vídeos aí que você vai compreender melhor. O Alexandre é um mestre. Uma vez ele estava falando isso sobre, eu não sei se era a nova versão internacional, ou uma versão da Bíblia, que ele falou que
tem uns pontos lá que é meio tipo que tira coisas essenciais do É cristianismo. isso que eu estou Agora eu falando. não lembro se é a nova versão. Por isso que é importante comparar. Porque Não qual que lembro é, mais qual versão que ele falou. qual que é a ideia de uma versão mais fácil? Melhorar a nossa compreensão. Mas se for melhorar a nossa compreensão e extrair algo essencial, não pode. Por isso que nem todas são confiáveis. Mas quando a gente faz a comparação, a gente percebe se está faltando alguma coisa ou não. Então, por exemplo, não é porque teve um versículo que foi mal interpretado numa determinada versão que eu vou rejeitar totalmente aquela tradução inteira, sendo que ela pode ter um monte de coisa boa. Eu preciso ter consciência de que aquela parte não está boa. Então eu não vou usar aquela parte. Mas eu posso usar toda outra parte. Eu já vi duas aqui, não na minha vida, parece diferente, né? Bem diferente. A presbiteria da Maternidade, desde eles aí o que eles fizeram lá, eles só assim, Versão. As presbiterianas no geral são assim. Todas, né? Eles têm uma versão oficial que se usa. Hoje, atualmente, é a nova Almeida atualizada. NA, nova Almeida atualizada estão usando. O Augusto Nicolas, por exemplo, está usando essa. É legal quando tem uma versão só, né? Para ser usada. Ele falava exatamente porque lá, quando lê a palavra, aí ele repete, aí um versículo, o pregador fala, outro versículo, a igreja fala. Aí vai e até terminar o versículo. Ó, nesse versículo. Porque você está vendo. Não está lendo a mesma Esse versículo aqui, por exemplo, eu não achei agora uma tradução que falasse diferente. Mas ele diz, né? Em Mateus está citando, assim, ó, Jesus respondeu, essas escrituras sagradas afirmam. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí se, por exemplo, em alguma tradução tivesse escrito, Jesus disse, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra. Era exatamente isso que estava faltando. Faltava essa parte dizendo, toda a palavra procede da boca de Deus. Tem uma tradução que não fala isso. Como que está aí? Qual que é o versículo? Lucas 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí Mateus 4:4 fala, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Exato. Aí, por exemplo, como são evangelhos diferentes, então é possível entender que lá na versão de Lucas isso acontece muito nas narrativas, né? Alguma coisa é acrescentada em um, outro é mais resumido e tal, porque são óticas diferentes. Mas se no texto de Mateus alguma Bíblia disser nem só de pão viverá o homem, aí está faltando, porque faltou essa parte, mas de toda a palavra que você é. Aí seria um erro grave. Porque está omitido. Está como? Em qual texto? Está escrito, Lucas Mateus 4:4. Certo. Nem só de pão viverá o homem. Eu acho que foi essa. Está faltando, entendeu? Está faltando essa parte, mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aí é um erro grave. Porque pode gerar uma interpretação totalmente equivocada. Exato. E olha que quem coordenou essa daí foi o Luiz Saião que coordenou essa tradução no NVI. Excelente. Deuteronômio, Jesus está citando Deuteronômio 8:3, está escrito como lá. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Você está lendo qual versão? NA. Então, veja como que a gente está conversando aqui, e isso é o estudo. É
como se a gente estivesse lá na mesa de casa, vendo as versões, comparando, estudando a palavra. Não é o período da leitura. A leitura é só ler. Por que a gente faz isso em casa? A gente só lê. Às vezes a gente tem tempo, a gente fica conversando sobre o texto, mas às vezes não. Porque a ideia é se familiarizar com o texto. Então, quanto mais eu leio, mais eu me familiarizo com o texto. Então, a gente às vezes passa por um texto e fala, lembra quando a gente leu isso aqui, lembra aquela outra vez? Tá? Então, vai entrando a palavra dentro de nós. O momento da meditação é ficar martelando naquele texto. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa falando assim, já aconteceu de uma pessoa ler a Bíblia inteira em 90 dias, mas experimenta passar 90 dias em um versículo só. Como esse versículo vai entrar dentro disso? Ou num capítulo só da Bíblia. Então, ler em 90 dias vai ser uma leitura corrida. Mas meditar é ficar pensando sobre aquilo. Eu estou com esse propósito, assim, eu já leio a Bíblia, vezes. Agora que eu registrei o estudo, estou terminando pela sexta vez. Mas agora eu estou com o propósito de quando começar a ler a Bíblia pela sétima vez, não ter aquela pressão do tempo. Eu quero parar. Talvez eu leve 2, 3 anos para ler a Bíblia pela próxima vez. Mas agora eu fiz o propósito de estudar sem pressão, porque não é homem, porque não é Deus, porque já é. E sempre tem coisas que eu não lembro que pareça. O bispo ele não fala exatamente quantas vezes ele leu, mas ele leu com certeza mais de 50 vezes. E todas as vezes que eu lembro que eu não estava podendo ir. Mas a próxima vez, vou decidir se posso demorar 2, 3 anos. Falando sobre estudo, tem esse tipo de material aqui que é, por exemplo, um comentário sobre cada versículo. Todo versículo tem um comentário sobre ele. Então são, acho que uns 50 e poucos livros desses, de toda a Bíblia. São 2 boxes desse tamanho assim. Aqui é só Esdras e Neemias. Então cada livro tem. Salmos, por exemplo, são 2 livros só para falar sobre o livro de Salmos. Esse aí só fala de Neemias e... Esse aqui só é Esdras e Neemias. Esse daqui eu comprei recentemente. Estou amando. Queria ter tempo para ler. É o comentário Paulo Paratoso. Ele fala sobre todas as cartas de Paulo, de N.T. Wright. Esse teólogo aqui é aquele teólogo que não fica falando coisa que você não entende. Ele fala numa linguagem assim que parece estar explicando para a criança, e aí eu entendo. Então é muito gostoso de ler. Por exemplo, tem um texto que eu vou ficar muito tempo, não vou fazer isso não, mas é muito bom. Esse daqui. Eu comprei, paguei R$150. É um box desse? 150? R$150. É um box desse tamanho assim, com acho que 7 livros desse, e fala sobre todas as cartas de Paulo. Paulo escreveu. Aí tem o box dos livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cânticos e tal. É legal. Falando ainda sobre estudo, isso aqui é uma teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é o estudo separado por assunto. Então, por exemplo, quando eu comecei a estar como pastor da igreja, eu tinha que celebrar ceia. Meu Deus, agora eu vou celebrar ceia, mas... Aí comecei a ler os textos sobre ceia. Aí eu lembrei desse livro, deixa eu ver o que fala aqui sobre ceia. Aí tem uma parte falando só sobre ceia. Várias coisas explicando sobre a ceia. Aí vai clareando o entendimento. Isso aqui é fundamental? Não. A gente pode fazer o nosso estudo só com a Bíblia. E meditar, e buscar. Se tem acesso, e hoje com o celular tem uma infinitude de coisas que a gente pode conseguir com o celular só, pesquisando. Então, para fechar esse conceito, eu me lembro daquela ilustração de que num evento chamaram um grande orador para expor um salmo. E ele declamou o salmo com muita perfeição, com português correto, com um tom de voz maravilhoso e tal, e não houve nenhuma reação do público. Mas aí veio não sei se era um irmão, vamos colocar uma irmã. Aquela irmã do coque, de oração, de unção, aquela irmã que conhecia, né, a Deus. O segredo da coque. E aí ela começou a declamar o salmo, e quando ela terminou, estava todo mundo chorando. O mesmo salmo que o outro falou perfeitamente.
Não era uma pessoa teóloga que entendia o grego, o hebraico. Aí foi o fechamento dessa ilustração diz: aquele conhecia o salmo do pastor, mas esta conhecia o pastor do salmo. Então olha a importância de ter intimidade com Deus, de buscar o Senhor. Então tudo isso pode ajudar, mas não é fundamental, não é essencial. É importante mostrar, porque não sei, talvez alguém não sabia que poderia ter um livro assim que explicasse detalhadamente algum tipo de assunto. Falando a grosso modo, ele tem algumas partes. A doutrina de Deus, aí fala tudo sobre a doutrina de Deus. A existência de Deus, o caráter de Deus, Deus em 3 pessoas, né, que é a doutrina da Trindade. Terceira parte, a doutrina do homem, a criação, a queda, o pecado, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da redenção, a doutrina da igreja. E aí na doutrina da igreja entra a ceia. E a doutrina do futuro, escatologia, vai falar tudo sobre isso. Então é bom para estudar, mas é essencial? Não é. Então a ideia aqui hoje é falar sobre o quê? Sobre simplicidade para comunicar a palavra de Deus. O que a gente precisa? A gente precisa buscar o Senhor. Então vamos, em poucos minutos, pensar como que a gente faria uma pregação com esse material que eu tirei para vocês, baseado no texto que o irmão José Nilton sugeriu, Mateus 14:22. Alguém quer falar alguma coisa? É uma conversa. Pode comer, pode tomar um café. Sobre conhecimento, que é importante, mas o fundamental é conhecer a Deus. Quando eu estava tendo aula de teclado com o irmão Lima, a gente estava conversando sobre isso, sobre a importância, né, de conhecer a Bíblia, a estrutura da palavra de Deus, a teologia que a gente pode fazer, é importante. A gente entende a estrutura da palavra, por exemplo, é importante. Aí a gente estava trocando ideias sobre algumas pessoas falam que a teologia explica o crente, está de buscar as coisas espirituais, etc. Não. Aí o que a gente estava entendendo? A gente estava conversando sobre o assunto. Eu vinha falar de teclado, mas o Bíblia estava falando era sobre a Bíblia. Ficava debatendo a Bíblia. Aí a gente chegou à conclusão assim, que a teologia, o conhecimento, ele é importante. É a estrutura da palavra de Deus, é a organização da palavra de Deus dentro dos nossos pensamentos, né? É como a teologia, assim, um esqueleto. A teologia é a estrutura, é o esqueleto. E os dons espirituais aqui da vida é esse esqueleto, esse movimento. E a gente estava falando sobre isso, a importância do conhecimento, a importância de conhecer Deus. Verdade. As duas coisas são importantes. Tendo oportunidade é bom. Vamos duas, hein? Vou fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Sobre, voltando ao assunto da diferença de tradução. Tem algum problema, por exemplo, supor, levar uma palavra do auditório, ler no celular, vai ser diferente de nas outras traduções. É errado? Não. Se não for alguma tradução que fala uma boa parte da igual que é um detalhe específico como aquele, por exemplo, eu li ontem na NVT porque eu achei que ia ser mais fácil para comunicar e era a versão que eu estava meditando em casa. Eu até comprei uma Bíblia NVT que eu não tinha física, só tinha no celular. Mas eu sei que a maioria dos irmãos não usa NVT. Eu sei que as traduções mais usadas é Almeida, corrigida e atualizada, é a ARA ou a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Essa é a mais comum, que a maioria das pessoas usa. Mas dentro do que eu tinha meditado ontem lá, eu achei que ficaria mais fácil até pedir para eles passarem lá no telão, né? Porque eu sei que ficaria mais fácil de acompanhar, mas não tem problema com a versão que vai escolher. Vai ler a vez que ele diz para mim, chama eu já li tudo. Olha, não sei se fala todo mundo, mas fala com ele. Quando acontece isso, é importante a gente parar ali e prestar atenção, gastar tempo. Porque muitas vezes é Deus que está querendo comunicar algo com a gente naquele texto. E
tem alguns versículos que saltam, assim, que chamam mais atenção. E aí é importante a gente levar essa leitura para uma meditação. Né? Por exemplo, tem um livro aqui, ó, excelente esse livro aqui. Celebração da Disciplina. Ele fala sobre as disciplinas espirituais. Ele fala sobre a importância da meditação, da oração, do jejum, do estudo, a importância da simplicidade, da solitude, da submissão, do serviço, da confissão, da adoração, da orientação e da celebração. Então, são sobre coisas, o subtítulo é o caminho do crescimento espiritual. Então, o salmista dizia lá: ó, como eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. E aí, se a gente não medita, fica difícil a gente amar, só ler. É importante meditar, ficar com ela martelando no coração, sabe? Na mente, ficar pensando sobre. Deus vai trazendo esclarecimento para nós. Vocês querem falar mais? Fala aí, Roberto. É igual. Aí, quinta, domingo, tudo contava com a família. Aí, igual o senhor falou do livro grande, que ele tem explicação sobre. É errado os corações. Eu não meditei nisso. Aí eu procurar nesse livro e ver algo. Isso fica algo claro para assumir o ponto de pregar, ou pode ser algo que eu possa fazer? Se for só do jeito que você falou, fica vago e errado. Seria um plágio, um colar. Seria um pregador de YouTube. Vou assistir uma pregação de YouTube aqui e vou pregar do jeito que o pregador fez. Já vi isso. Teve pessoas que falam que o marido gostava muito de pregar, mas não gostava de ler. Aí o pastor Mauro perguntou: mas como ele prega se ele não lê? Aí ele assiste no YouTube e prega do jeito que o pregador prega. Então, não é errado você ver uma pregação no YouTube. Não é errado, às vezes, até citar alguma coisa de uma pregação, mas é importante citar a fonte. Eu já fiz isso. Por exemplo, tem alguns assuntos que é necessário se aprofundar. Geralmente eu gosto de ouvir 3 pessoas para me aprofundar nesses assuntos: Fernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemus e Luciano Subirá. Quase todo assunto, esses 3 têm palavras sobre isso no YouTube. Então, por exemplo, eu vou falar sobre jejum. Os 3 vão falar sobre isso. E eles têm visões diferentes. É legal a gente pensar sobre como pensa o Luciano Subirá, que não é um presbiteriano, e como pensa o Augusto Nicodemus, que é um presbiteriano. E como pensa o Hernandes Dias Lopes, que é um presbiteriano bem vamos dizer assim, no final das contas, são referências, são históricos. Vamos falar aqui sobre o texto, ou alguém quer falar mais? Pode falar, é uma conversa sobre isso. É que assim, a palavra de Deus, primeiramente, essa restauração, ela acontece em nós, né? A Bíblia fala: se nós queremos uma restauração, a gente precisa se alimentar pela palavra e oração, que não existe mais. Eu já tentei ser crente sem ler a Bíblia e sem orar. Não funciona. Eu imagino que todo mundo já tentou, não dá certo. Primeiramente, a palavra, ela nos confronta, ela fala conosco, e ela nos transforma. Ele também fala que pregue, se for preciso, use palavras. Então, a primeira pregação que a gente demonstra é com a nossa vida. As pessoas lá, porque hoje em dia também muita gente prega, muita gente fala, muita gente ouve. Né? Muitas vezes a gente consegue pregar, ministrar a vida de alguém com as nossas atitudes. Às vezes com uma simples atitude, um pão que você entrega, um agradecimento que você faz. Isso é um tipo de pregação também. Então, primeiramente, a palavra, ela nos transforma. E existem momentos, eu ainda vou dar esse testemunho, tanto testemunho, mas nem vai ser uma ordem cronológica. Quando eu fiquei doente, que eu fiquei internada, eu não conseguia ler. Eu tive uma crise de labirintite tão grande que eu não conseguia ler nada, eu não conseguia assimilar nada.
porque você não consegue nem raciocinar direito. Então, a única coisa que eu lembrava era de versículos de textos bíblicos. Era a única coisa. E no livro de Salmos, principalmente, Deus me socorre, Deus me ajuda, eu te louvarei, e etc. Era a única coisa que vinha na minha cabeça. E isso me sustentou no momento que eu fiquei hospitalizada. Durante todo o tempo que eu fiquei hospitalizada, foi isso que me sustentou. Então, primeiro, o texto, a pregação, ela é para nós, ela fala conosco. Eu sei que às vezes existem temas que a gente precisa debater, mês da família, você vai falar da família. Mas geralmente você vai buscar algum texto que fala com você. Né? Não tem como você chegar lá com algo que você copiou ali rapidinho e você citar ali na hora. Você tem que estudar, você tem que meditar, né? A pregação, ela começa antes de você subir lá no culto para pregar, antes dessa conversa. Realmente, isso que o pastor expôs é muito interessante. A pregação, ela começa antes. Você medita antes na palavra, você já vem meditando nesse texto, você já vem sendo transformado por essa palavra já está enraizada no seu coração. Às vezes, como tem um ditado que fala assim, que até os cachorros da rua sabem. Isso aqui até os cachorros da rua sabem. Então, não funciona dessa maneira. A gente ir lá, pegar um texto, só ir lá na frente e ler. Geralmente, bons pregadores, né, esses que o pastor citou, eles têm uma vida de oração, eles têm uma vida de comunhão com Deus. E isso é intransferível. Não adianta, às vezes aparece alguém e fala assim, irmão, ora por mim, você é tão cheio de unção, né? Me ajuda aí na oração. Se o irmão orar, vai acontecer. A gente vai. Você tem que orar, é algo individual e particular de cada um. Essa unção que Deus derramou na vida dele é porque ele buscou. E isso é algo individual que a gente tem que buscar. É difícil? É muito difícil. Você separar um tempo, é difícil. Você buscar a Deus, é difícil. Esse material aí, ó, ele fala exatamente isso. A gente pensar em comunicar a palavra visando a transformação. Olha o título aí, ó. Comunicação que transforma. 5 características de um sermão que transforma. Uma mensagem que ela foi plagiada, copiando do YouTube, ou uma mensagem que não foi preparada com a vida, como a gente está falando, não vai gerar transformação. Vai ser só informação. Ir lá na frente e informar não vai transformar. Mas quando a gente vive o que a gente está falando, isso gera transformação. E esse é o propósito, a gente ir levar a transformação para a vida das pessoas. Então, complementando o que o Eduardo estava falando, não tem problema a gente citar, né, durante a mensagem. E também não tem problema a gente usar o material para enriquecer o que Deus está falando com a gente. Então, por exemplo, eu tenho um outro livro lá, que é o dicionário, não é dicionário, é como se fosse o comentário bíblico da família. Ele tem todos os textos sobre família comentados, é quase dessa grossura aí, todos os textos bíblicos que falam sobre família comentados. É de um pastor de uma igreja batista aqui, de Atibaia. Então, é um texto muito bom. Poderia, por exemplo, pegar aquele livro e expor toda terça-feira algum assunto relacionado sobre família. E estudar aquilo e preparar uma mensagem em cima daquilo, poderia ser feito. Mas geralmente a gente está indo conforme a gente está percebendo que é a direção que Deus está dando. Então não estamos seguindo a ordem do livro, estamos seguindo aquilo que a gente está entendendo que é o que Deus está direcionando. Então é possível fazer uso do material como complemento, mas não fazer dele a base. Até é aconselhado, né, por professores, pelos expositores, que você busque ao máximo extrair da Bíblia o que você vai comunicar e só depois que já estiver bem enraizado, buscar algum complemento. Né? Não fazer o caminho inverso, partir de lá. Eu vou aqui na teologia sistemática pegar um assunto e a partir daqui eu vou preparar uma mensagem. Não. Prepara uma mensagem com base no que está sendo lido na Bíblia. A Bíblia tem que ser sempre a base, né? Por isso que é importante ler, explicar e aplicar. Falar sobre o que não é Bíblia não faz sentido. Né? É a palavra que transforma. Então, partir sempre da
palavra. Eu queria, de maneira prática, não quero ser muito longo, eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo, né? Tem gente que estava aqui desde cedo. Pode falar. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada foi leitora para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso mesmo. Sobre esse versículo que ele leu, ele te separa aqui uma porção, 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. Aí ele pega o texto e depois ele vai explicar. Aí ele conta uma história para começar a explicar o versículo. Um professor americano foi passar por 1 ano em Oxford como acadêmico visitante. Quando ele e sua esposa chegaram, começaram a olhar uma das partes mais antigas da faculdade. Aí ele vai contar uma história que vai dar um exemplo para explicar o versículo. Então, é uma ilustração, né? É o uso da ilustração para explicar a palavra. Então, muito esclarecedor, muito claro, assim. Estou achando muito bacana esse material. Pastor, à vontade. Porque antes, por exemplo, a pessoa que ela lá em cima, se ela fala a palavra de Deus, fala, e a pessoa tem sede na palavra de Deus, a palavra de Deus é Com certeza. é de tanta maneira, sei lá, se a pessoa realmente falou a palavra de Deus, Sim. E o ouvinte tem sede de ouvir a palavra de Deus, vai ter efeito, né? Sim. E a Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. Não. Agora, se a pessoa não dá crédito, aí, sei lá, Eu já ouvi e vi um pastor que foi pregar na igreja, tá? Não sei se era pastor ou missionário, a gente acho que vai lembrar, mas escutou também, viu também, que deram um tema, ele foi lá, começou a pregar, e falou, eu nunca vi esse tema aqui. Você entendeu? A pessoa que está pregando, está falando. Como está pregando se nunca tinha visto? Como está pregando se nunca tinha visto? Sobre esse tema aí, Deuteronômio 22. Por exemplo, tem também a seguinte questão, né? Se existe um tema para ser seguido, é importante seguir o tema, né? Estudar. Falta de respeito. Eu nunca vi essa passada. Pastor, eu falou assim, eu quase não vencer. Então, irmãos, isso daqui é apenas uma sugestão para quem, por exemplo, não sabe como começar. Por exemplo, o Eduardo nunca foi lá na frente de uma palavra. Não sei como fazer, isso aqui pode ser um caminho. É o único? Não. É o melhor? Não. Tem que ser feito? Não. Por exemplo, não, é só um exemplo. É só um exemplo. Por exemplo, pregação temática. Não vai usar isso aqui fácil. E tem gente que prefere. Então, vai ter um tema. Vou falar hoje sobre o amor de Deus. E vai percorrer a Bíblia por vários momentos expondo sobre o amor de Deus. Tá certo, não tá errado. Eu estava falando assim, tem pessoas que às vezes elas não só vêm para pregar, mas elas levam a palavra fora do culto e falam muito bem da palavra, vidas se convertem, vidas são transformadas, porque a gente acha que tem que subir no culto e trazer uma palavra. Amém para quem faz isso, consegue. Mas assim, eu fico admirado com aquelas pessoas que gente não sutil, vai até alguém que precisa ouvir a palavra e ali expõe a palavra de uma maneira tão bonita que a pessoa entende que essa pessoa é transformada. Aí eu falo, sim, esse é um pregador de verdade. Né? Porque às vezes a gente vê pregadores que sobem e não acontece nada. Tem tudo isso, né? Então eu falo assim, é o que eu falo para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ser usado. Deus sabe o que eu quero. É claro que eu tenho que buscar. Porque se eu não buscar, não tem como Deus me encher. Aí eu falo assim, mas eu quero falar do teu amor para as pessoas.
dia não vai fazer Quando você efeito. fala, eu tinha me visto. Porque às vezes eu vejo assim, pastor, esse domingo, o pastor falou sobre o salmo. Nossa, achei, né, para ler durante a semana o salmo, né? Isso é bom a gente meditar na palavra, porque eu sou assim. Quando alguém traz uma palavra durante a semana inteira, eu fico naquilo. Ou quando foi a Kelly que trouxe uma palavra para o socorro, Deus, né? Aí a gente foi visitar a irmã e eu lembrei, a irmã na Betânia. Aí eu falava, irmã, como é que socorro para Deus? Aquela palavra veio assim, porque é só ele que pode nos socorrer. Então é isso, a palavra, ela é pregada no domingo, essa palavra, ela tem que invadir a tua mente, o teu coração, e você dominar, entender tudo que Deus estava falando naquele momento. Era assim como o pastor falou no salmo, e quando o pastor Mal prega, outros irmãos pregam. Então é dominar essa palavra. Por que o Senhor nos deu essa palavra? O que o Senhor quer mostrar para mim através dessa palavra? Mudança. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que ouvem a palavra, às vezes até na igreja, irmãos nossos que não têm mudança. Aí eu penso, Senhor, mas o Senhor fala assim, e a pessoa age assim. Sabe, ele não ouviu uma palavra, não tem mudança. Porque crente que não muda, gente, é uma coisa muito esquisita, né? Não é? Eu penso assim, a palavra ela tem que te mudar. Ela vai moldar você, descer na casa do oleiro e Deus fazer tudo de novo. Eu tenho acreditado que, até não está no lugar aqui. Fica assim lá em casa, gente. Que o que gera realmente transformação na nossa vida é aquilo que a gente faz aqui. O que molda a nossa vida é o que fazemos todo dia. Sim. Eu dei um exemplo numa visita, num culto de terça-feira. Por exemplo, se eu comer açúcar todo dia, eu vou ter diabetes, eu vou inchar, meu corpo vai inflamar, vou ficar com a pochete grande e assim por diante. Todo dia eu estou comendo açúcar. Mas se eu deixar de consumir o açúcar todos os dias, isso também vai fazer um efeito na minha vida. O fato de eu comer o açúcar no final de semana e me policiar durante a semana vai fazer com que eu não esteja da mesma forma como eu estaria se eu comer o açúcar todo dia. Então isso me faz pensar que o que eu faço todo dia molda a minha vida. Então eu ler a palavra só no domingo no culto não vai moldar a minha vida, a palavra. Se eu ler a palavra e só ler um versículo de manhã quando eu acordo e não pensar mais na palavra durante todo o dia, não vai moldar a minha vida. Mas se eu me expor, se a gente buscar fazer como o salmista estava fazendo no Salmo 119, essa palavra vai moldar a nossa vida. Tem até uma pesquisa, não lembro quem foi que comentou comigo que também viu, que a Bíblia ela começa a gerar efeitos na nossa vida a partir de 4 vezes por semana que a gente... Você no Vitor lá. Isso, no Vitor a gente estava conversando. A partir de 4 vezes por semana. Se a gente ler 3 vezes por semana a palavra, não vai gerar mudança. A partir de 4 vezes começa a surtir algum efeito. E na pesquisa que foi feita, tinha os dados mais ou menos assim. Quando se lê a Bíblia mais do que 4 vezes por semana, cresce em 200% a chance de não se viciar em pornografia, não fazer uso de pornografia. Quando lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana, cresce em 250% a chance de não ser um viciado em álcool, por exemplo. Alguma coisa assim que a pesquisa fala. Né? Então, nós precisamos dessa palavra todos os dias. E aí, é sobre isso que é a proposta da nossa conversa, né? Qual que é a ideia do café com os servos? É conversar sobre algum tema. Hoje o tema é esse, no próximo encontro o tema pode ser outro. Mas a ideia foi como a gente escreveu lá, dicas sobre como preparar. Então a proposta não é que ninguém siga o que está sendo sugestionado aqui, é que alguma coisa sirva para o que cada um aqui faz. Tem gente que prega mais no temático, mais no textual, mais no expositivo, tem gente que talvez vai ter um norte com isso que a gente está sugerindo, tem gente que talvez não vai subir no púlpito mesmo a gente falando sobre isso, mas vai ser útil em algum momento. Tudo que a gente aprende
em algum momento vai ser útil. Mas é igual o vídeo que o pastor mandou hoje, da moça explicando. Isso, eu estava indo levar a Vitória para a escola. Aí chegou a notificação e eu tinha ouvido que ela ia fazer esse momento de conversa, café com maná, né? Ela é uma professora de homilética. Homilética é a arte da pregação, de como pregar. Eu gosto muito desse assunto. E mais do que outros como exegese, hermenêutica, quando vai para o grego, para o hebraico, eu fiquei de exame em todos os semestres de grego e hebraico. Eu não sou como o Alexandre, como o Bima, que ama as línguas originais. Eu não tenho nada contra elas, mas não é uma coisa que eu tenho facilidade. Então, mas, por exemplo, quando se fala da homilética, de como expor a palavra, eu gosto de buscar me informar sobre isso para melhorar aquilo que eu faço, né? Então, eu gosto muito de acompanhar ela, a Alexandra. E ela está fazendo toda segunda-feira essa conversa, nessa live no Instagram, conversando sobre pregação. E eu estava no carro, coloquei para ouvir, achei interessante e compartilhei no grupo lá. Falei, alguém talvez vai entrar lá e vai ser bom, né? Vai ser útil. Ela tem muito material que serve, né, para o nosso dia a dia de comunicar a palavra de Deus. Então, eu disse que a gente ia ficar até as 9, já é 9h10. Eu vou acordar amanhã 4 horas, mas se vocês quiserem ficar aí até mais tarde, a gente fica, não tem problema. Mas, eu queria ter feito com vocês, talvez não vai dar tempo, um exercício prático de como a gente poderia fazer na prática isso que a gente estava dizendo aí. Mas vocês podem fazer essa lição de casa, levar para casa e como que eu poderia ler, reler, eu vou colocar no grupo, até na mobilização também, o vídeo que o Douglas explica, ele tem toda uma estrutura que a mídia vai providenciar, ele tem uma câmera em cima que mostra ele escrevendo na hora que ele está falando e tal. Já viu, né? E ajuda, para mim foi bem útil, eu tenho utilizado, né? Tem até bastante coisa aqui que eu ia mostrar para vocês, mas fica para uma outra oportunidade. Espero que tenha sido útil, que de alguma forma vocês levem isso aí, leiam e vejam se faz sentido. Eu não sei como é que vai ficar ali o vídeo, se vai dar para depois postar, se vai ser só o áudio, mas dá para a gente pensar sobre isso daí. E a ideia é a gente se dispor para servir a igreja de Cristo. Eu creio que cada um carrega algo especial que Deus depositou, que precisa ser compartilhado, e aí onde se manifesta a multiforme graça de Deus, aquilo que eu carrego, talvez alguns dos irmãos não carregam e posso contribuir, eu tenho certeza que aquilo que vocês carregam pode contribuir com a igreja, e dessa forma a igreja vai sendo edificada. Naquele texto, né, que a gente meditou nesse mês, que fala sobre os 5 ministérios, eu creio que existem a ação desses ministérios no meio da igreja, e quando eu carrego uma ação dessas e eu não coloco à disposição do corpo de Cristo, eu estou impedindo o crescimento do corpo, eu estou sendo contra, né? Eu estou jogando no time contrário, eu podia estar ajudando para que crescesse, mas se eu não fizer isso, não está ajudando. Então, que cada um de nós possa contribuir com aquilo que Deus tem dado, com aquilo que Deus tem colocado. Talvez subir no púlpito não seja, né, o alvo, como a irmã disse, é importante a gente pregar com a vida, como a gente estava falando, e a palavra fazer a transformação dentro de nós, e a gente pregar por onde a gente passa. Mas para aqueles que almejam, desejam, né, fazer o uso mais eficaz da comunicação, seja no ambiente de culto doméstico, seja numa palavra introdutória, nós queremos contribuir, eu quero compartilhar aquele pouco que eu tenho aprendido para que a gente faça isso, para a igreja continuar sendo edificada e avançando. Eu faço isso porque eu gostaria muito de ter alguém para fazer isso comigo, e às vezes a gente fica perdido, eu ficava perdido. Então por isso que às vezes eu falo como se fosse o meu caso. Eu ficava pensando como que eu vou fazer, eu vou lá falar. Quando me falavam sobre algumas coisas de homilética, eu não imaginava o que era isso. E se a gente não sabe, também não tem problema. Mas existem algumas coisas que a gente vai desenvolvendo mesmo sem saber que elas existem.
Então, a ideia é essa, contribuir com a vida de cada um. Por exemplo, vai ter um culto infantil no mês de outubro e a Carolzinha vai poder ir lá na frente falar um versículo da palavra de Deus. Então, tem espaço para todo mundo no corpo de Cristo, né? Na igreja do Senhor. Então, vai ficar muito melhor quando todo mundo participa, todo mundo tem uma contribuição. A Bíblia diz que o povo de Deus tem um salmo, tem um cântico espiritual, e nessa comunhão nós somos edificados. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe em nome de Jesus. E muito obrigado por vocês terem vindo aí. Eu acho que eles tiraram já, né? Eles estão ali já. Já foi tirado. Mas nós tiramos outra aqui. Vou tirar uma para ficar aqui no meu celular. Fala que nem um Cristo. Fale de egg. Saiu o sorriso. Saberoso, né, mais ou menos? Alguém quer falar alguma coisa antes da oração? Vamos embora, né? Alguém quer falar? Tinha uma experiência. A Carol quer falar, então fale, Carol. Deus vai manifestando a nós dessas formas, né? Uma vez eu estava em casa, a Vitória era bebezinha. Eu estava sozinho, acho que não sei se eu tinha saído, e a Vitória estava puxando o meu colo, eu deitado assim no sofá e ela puxando o meu colo. E Deus começou a falar comigo de um jeito, da forma que ela estava ali descansando no meu colo, como a gente deveria descansar em Deus, a gente às vezes não descansa. Eu comecei a chorar, e Deus começou a pensar no meu coração, uma simples circunstância dela estar ali. No meu colo. Então Deus fala com a gente de diversas formas, né? Através de uma nuvem, que nem a Carol, Deus fala. Através do coração da nuvem, Deus sempre está falando com a gente, né? O que o irmão falou, às vezes fala no banheiro, Deus fala muito no banheiro. E eu escutei uma pessoa dizendo assim, que porque muitas ideias que nós temos acontecem no banheiro. Já percebeu? Que a nossa mente às vezes pensa em muitas coisas com mais intensidade quando a gente está tomando banho. Porque no banheiro não tem distração, não tem celular para a gente olhar, não tem alguém para chamar, é um lugar que a gente está concentrado, né? Livre de distrações. Eu acredito que é mais ou menos isso que Jesus quis dizer quando ele disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Você começa a tomar banho, você começa a ver um monte de ideia assim, ó. Mas é verdade, no banho, às vezes você está ali, às vezes as situações que acontecem no seu dia a dia, aí você está lá, e você aconteceu aquilo, aí às vezes você fala assim, eu poderia ter feito tal coisa. E às vezes acontece uma vez, lembro que eu falo assim, vou passar um sábado. E uma vez eu cheguei em casa lá, aí eu tenho que ir lá falar com o pastor do sábado, porque eu marquei com ele de um sábado passar lá pra gente conversar. No banho, sabe? Tipo, uma coisa que aconteceu comigo no dia, e eu senti que eu tinha que falar com ele, eu vim comentei, não, pastor, eu quero um sábado passar. Aí nisso passou alguns sábados, acabei não indo, e
sabe? Aí tem uns apóstolos que a gente conversa um pouco. Então, para você ver, isso é igual ele falou, vai de cada pessoa, né? E no meu caso, acontece muito. Geralmente de manhã, quando eu acordo, que eu vou ler, que eu vou meditar lá, eu fico com uma folha na caneta do lado. Aí eu vou lembrando um monte de coisa. Tem que ligar para fulano, mandar mensagem para fulano, visitar fulano, tal. Aí meio que a agenda do dia nasce ali, aquele momento com Deus, da oração. E a gente sai pro dia para executar aquelas coisas ali. Então, é o que acontece no banho às vezes. A gente está naquele momento sem distração, refletindo. E a gente pode fazer isso intencionalmente no nosso tempo a sós com Deus. Está naquele momento refletindo sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre o que está acontecendo ao nosso redor. É que Eclesiastes 7:2 fala, né? Que diz lá? É melhor estar no luto que numa festa. Sabemos já li isso para mim todo. Mas o luto também é bom. Aí todo mundo está refletindo. Olha como é bom o café. Olha como é bom o café ao redor da mesa. Sai conversa. Volta no assunto que a Rita falou sobre na igreja aqui na rua. Antigamente, eu falo antigamente porque eu já tenho idade para dizer antigamente. Você vai evangelizar, você evangelizava porque alguém não conhecia. Hoje em dia você vai falar da palavra de Deus, isso eu já sei. Não adianta você falar que você já sei. Quer dizer, mudou, as coisas mudam. As pessoas tinham muito respeito, né? Quando se falava de Deus, hoje em dia a gente não vê esse respeito quando se fala de Deus. Eu só conheci uma vez que a gente foi evangelizar, e era um grupo de rapazes, acho que eles usavam drogas, tudo. Aí a gente chegou, aí um deles começou a dar risada. Aí um falou, respeito, no nome de Jesus. Ela não está falando de qualquer coisa, não. A gente está errado. E ela está mostrando a palavra para a gente. E assim, aí todo mundo ficou quieto, a gente falou de Jesus, né? Aí o moço agradeceu, falou, obrigada, moço. Né? A gente precisa ouvir essa palavra. Eu falei assim, obrigada, né? Já mandei com uns irmãos aí, fizeram como se fosse uma cruz com caixa de cerveja. Fizeram as frentes que era, sei lá, eu não tem nem palavra para falar o que é. Situação que a gente está vivendo. Isso, falta de respeito, né? E o pessoal vê as coisas e não fala nada, quer dizer, Ele arma sozinho quando passa do horário de se armar. Aí ele armou e a gente tem para eles fazer. A gente escuta o pai fala, Amém, vamos orar. Vamos marcar o nosso. Porque sempre bom estar junto, no ambiente informal. Aí o Eduardo está propondo uma vez por mês a gente fazer isso. Opa, Irmãos, eu tenho um caderno de oração em casa e às vezes vai surgindo algumas ideias e eu anoto lá e vou orando sobre aquilo. Um dia, se for da vontade, isso acontece. E lá no caderno está escrito encontro informal de servos, que é o que está acontecendo hoje aqui pela primeira vez. É um encontro informal, não tem um púlpito aqui, não tem uma pessoa aqui oficialmente falando, é uma conversa informal para a gente conversar. Então a proposta é essa. Você falar de café, falar de pizza, falar de feijoada. É isso aí. Amém. Vamos ficar aí para glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te agradecemos por esses momentos aqui na tua presença. Pedimos, Pai, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações. E que, Deus, de alguma forma possamos crescer, desenvolver e praticar, ó Deus querido, esse desejo que o Senhor tem colocado no nosso coração de te servir melhor, de fazer mais em prol do teu reino, Pai. Que a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Que sejamos servos, ó Deus querido, úteis
nudez. Servos, ó Deus, que se dispõem a fazer a tua obra e a tua vontade. Continua a capacitar, Senhor, cada um de nós, aqueles também que não puderam vir, mas que têm esse desejo ardente em seus corações. Que o Senhor use poderosamente para que a tua igreja seja edificada, para que a tua igreja cresça, para que o teu nome continue a ser conhecido e glorificado, Pai. Muito obrigado. Leva-nos em paz, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.